Senhoras, senhores, amigos e irmãos de Ideal Espírita, amigos internautas que nos acompanham, muito bom dia. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, continue conosco, nos envolvendo nas vibrações de amor e luz. Como foi dito, meu nome é Odenival. Sou voluntário trabalhador do Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc, na Vila Linda, em Santo André, e também expositor pela USE Municipal de Santo André, a qual hoje aqui estou representando. E espero, como sempre, que vocês gostem da USE Municipal de Santo André nesta manhã. E vale lembrar também que a USE, ela não é uma casa espírita, mas a união das casas espíritas de Santo André e as suas coligadas. E também que, ao longo do ano, a USE Municipal de Santo André, ela promove uma série de eventos. Um deles é este, de estar enviando às casas espíritas os expositores sempre com um tema do Evangelho, para que possamos desta forma recordar aquilo que Jesus trouxe para nós. E um dos maiores eventos que a USE Municipal promove é em outubro, com a Semana Espírita de Santo André, lá no antigo Parque Duque de Caxias, no ginásio de esportes, sempre em outubro, trazendo expositores já consagrados no meio espírita para brilhantar o nosso mês de outubro. Lembrando que no mês de outubro também nós temos aquela comemoração por demais agraciada para nós, que é o mês que comemoramos, Kardec. Então, agradecer ao Criador, agradecer a Jesus a oportunidade dele nos ter concedido esse missionário que trouxe para nós a codificação kardeciana. Então, lembrar também que normalmente nós falamos USE, mas é bom melhorar, É a União das Sociedades Espíritas. Normalmente falamos USE, tem pessoas que se chegam à casa pela primeira vez, elas não saberão. E talvez alguns dos que nos acompanham pela internet também não tenham essa definição. A USE é a União das Sociedades Espíritas, certo? Então vamos lá, para trabalhar o tema proposto pela USE neste mês, que é a lei de causa e efeito. Nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, o item 3. E também indicamos como referência o livro que é o quarto da codificação kardeciana, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós temos neste livro, na capítulo 2, começa com espíritos felizes, e vamos até os espíritos sofredores, espíritos suicidas, e assim sucessivamente. Relatos desses nossos irmãos que passaram aqui pelo planeta e acabaram se perdendo, se confundindo com relação aos valores verdadeiros da existência humana. Então nós vamos iniciar a nossa reflexão da manhã lembrando o que Jesus falou com os discípulos no item 3 do capítulo 4. Depois da transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, não dizem os profetas que antes da vinda do Messias não era necessário que Elias viesse para aplainar os caminhos do Senhor? E Jesus responde aos discípulos:
É certo que Elias há de vir, porém vos digo que ele já veio, e antes não o reconheceram e fizeram dele tudo quanto quiseram. Os discípulos, como os judeus, o povo hebreu de uma forma geral, eles confundiam a reencarnação com a ressurreição. Neste episódio, quando eles questionam a vinda de Elias, que havia sido um grande profeta, aproximadamente 400 anos antes de Jesus, eles esperavam que Elias retomasse aquela organização física que havia baixado à sepultura. Cientificamente, é comprovado que jamais isso iria acontecer, porque Jesus veio para cumprir a lei de Deus, não para derrogar as leis de Deus. A partir do momento que a nossa organização física cessar a existência, o veículo físico baixar à sepultura e nós, espíritos imortais, retornarmos à pátria verdadeira, a organização física não mais, ela tornará a vida. Ela irá se decompor e os fluidos que a compõem serão dispersos e irão formar novos corpos. Então, os hebreus acreditavam que o corpo pudesse ganhar vida novamente, e na passagem que Elias viria com o mesmo corpo. Jesus explica de forma bem superficial para eles que Elias já viera e eles não o reconheceram, porque o mesmo Espírito, Elias, aquele espírito que vivera antigamente e fora considerado pelos hebreus como um profeta de grande qualidade, de grande valor, viera, mas na condição de João. O espírito é o mesmo, mas a organização física é diferente. Elias recebera uma organização física novinha em folha, perfeita, para que ele pudesse, desta forma, realizar a tarefa que já fora predita pelos profetas da antiguidade. Quando nós falamos em profeta, é bom esclarecer que os profetas de antigamente é o que nós somos hoje, o que temos hoje na casa espírita. Médiuns, medianeiros, aqueles que intermediam o plano físico com o plano extrafísico. Então, todos aqueles que possuem a mediunidade de forma naqueles que têm a mediunidade num grau mais elevado, eles trarão para nós a comunicação do plano espiritual, notícias desse mundo ao qual pertencemos. Então, naquela época, Elias, um grande profeta, ele teria que vir para aplainar os caminhos do Senhor, os caminhos de Jesus. E ele viera conforme fora predito, e aplainara os caminhos do Senhor, porque às margens do Jordão, ele clamava para que as pessoas se batizassem, se renovassem em pensamento. Não apenas a questão do batismo físico, a questão da água para lavar o externo, mas que as pessoas se lavassem também internamente. O externo é um símbolo, mas o que conta na realidade é a renovação interior da criatura humana, o espírito reencarnado. E João, batizando as pessoas nas margens do Rio Jordão, ele sabia, como nascido próximo daquela região e conhecedor do povo que ali habitava, ele tinha conhecimento da vida das pessoas que ali estavam. E
ele conhecia o rei Herodes, e ele conhecia Herodíades, que era a sua concubina. O rei Herodes tinha um irmão, e ele gostava tanto, mas tanto, da sua cunhada, que ele decidiu mandar o seu irmão para a guerra, com a finalidade única dele ser morto na guerra, para que ele então pudesse tomar a sua esposa para si. Então, ele age desta forma e toma a esposa do seu irmão para si. E todas as vezes que ele, Herodes ou Herodíades, passava próximo do Jordão, naquela região onde João batizava, João chamava-lhes a atenção de forma pública. Não era assim, chegar próximo, né, de Herodes ou da sua mulher, né, Herodíades, no caso, e ter aquela conversa tranquila. Ele gritava no meio da multidão. Ele fazia com que a situação em que eles viviam fosse exposta para todo o povo que ali estava. E é claro, é bastante natural que nenhum dos dois ficara contente com aquela situação. E acontece que, em um dos aniversários, no aniversário de Herodes, ele promove uma grande festa. Tem um número razoável de convidados, e naquela festa de aniversário, a sua enteada, Salomé, ela executa um número de dança com uma maestria, uma perfeição que permite ao rei Herodes entrar em êxtase, totalmente hipnotizado por aquele fascínio, a grandiosidade daquela dança. Ele fala de tal forma para que todos ali presentes pudessem ouvir: menina, dizei-me o que quiseres, metade do meu reino eu te darei. Ela, como adolescente, não sabia ao certo o que ela queria, então, naturalmente, foi confabular com a sua mãe. Confabulando rapidamente com a sua mãe pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. Ela retorna então ao rei e diz a ele que deseja a cabeça de João Batista em uma bandeja. O rei se estremeceu, porque ele conhecia João, ele sabia que era profeta também. E ele sabia da austeridade que João vivia, ele sabia que era uma criatura íntegra, e ele temia os acontecimentos se ele agisse desta forma. Mas ele havia falado, no meio dos seus súditos, com todo o povo que ali estava presente, ouvira a sua voz. Ele não tem como voltar. Então, ele chama os guardas e pedem a eles que façam aquilo que a menina pediu. Tragam a cabeça de João, o Batista, em uma bandeja. Assim foi feito. E quando chega, entrega-se a Salomé, Salomé dirige-se à sua mãe e deixa com a sua mãe a cabeça do João Batista. Observando o acontecimento desta forma, nós vamos observar uma situação de horror, uma situação brutal. Só que se remontarmos a história, buscarmos Elias, o profeta, nós vamos observar que Elias combatera para que o reino de Deus também fosse sendo estabelecido ao longo da nossa terra. E ele combatera uma seita que eles adoravam ao deus Baal, e eles ofereciam vidas humanas ao deus Baal.
Por várias vezes, Elias estivera com eles e convidara-os de forma amena para que eles deixassem de sacrificar seres humanos e sacrificassem animais. Poderiam ali estar sacrificando cordeiros? Poderiam ali estar sacrificando o animal que achassem por bem sacrificar, mas não mais seres humanos. Criaturas, nossas irmãs. No entanto, eles não ouviram o chamado de Elias. Por várias e várias vezes foi ofertado a eles a possibilidade deles se renovarem, porém não aceitaram e prosseguiram realizando sacrifícios humanos em nome do Deus Baal. Elias, então, investido de poder e com a sua guarda, ele manda prender 400 sacerdotes da seita de Baal. E como já havia conversado inúmeras vezes, e eles não ofereceram condições de renovação, Elias então manda que sejam passados a fio de espada os sacerdotes da seita de Baal. Dessa forma fica mais claro compreendermos então por que João Batista tivera a sua cabeça levada em uma bandeja naquele momento. É a lei de Deus, a lei de causa e efeito. E é interessante que possamos observar na reflexão da manhã, a lei de causa e efeito, que Elias já era grande aos olhos do Senhor. Era um profeta já de um nome bastante elevado, de muito respeito. E mesmo ele, sendo grande aos olhos do Senhor, ele não esteve isento da lei de Deus, que é a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, onde nós temos lá as leis de Deus, a lei do progresso, a lei, do trabalho, a lei de justiça, amor e caridade. Ali está a reencarnação. Através da reencarnação é que a justiça divina se processa, porque uma existência para nós, quer seja de um século, talvez não seja suficiente para resgatar aqueles erros que cometemos ao longo das nossas jornadas evolutivas, quando, longe do conhecimento superior que ora nós possuímos, nós conseguimos desperdiçar. Quantas existências possuímos já? Quantas e quantas vezes já caminhamos pelo solo do planeta? E quantas vezes não valorizamos essas existências? Poderá alguém dizer talvez, mas eu não sabia que era assim que funcionava. Será que não? Há quantos anos, há quanto tempo que nós temos o Evangelho de Jesus conosco? Passados 2000 anos. Quantas e quantas oportunidades nos são dadas ao longo das 24 horas do dia? E muitas vezes, quando nós não queremos, nós não buscamos o conhecimento, nós não procuramos saber, mas o Evangelho está para nós há 2000 anos. A doutrina dos Espíritos, e olha, a doutrina dos Espíritos não é doutrina minha, não é doutrina de espíritos similares a mim, é doutrina dos espíritos superiores, espíritos superiores. O Espírito de verdade vem encabeçando esta falange. Então, a doutrina dos Espíritos é a doutrina dos Espíritos superiores, que vem fazer luz sobre aquilo que Jesus trouxe para nós há 2000 anos, aquilo que nós não conseguíamos compreender naquele momento, agora nós temos possibilidades de compreender, porque a doutrina dos Espíritos superiores
ela mastiga aquilo que Jesus trouxe e nos entrega em uma bandeja totalmente mastigado, de forma que não teremos possibilidades de alegar que tínhamos dúvidas ainda, porque nós não sabíamos. Hoje nós sabemos, hoje nós compreendemos. Vamos lembrar Descartes, quando ele, refletindo, ele diz: cogito ergo sum, penso, logo sou. A partir do momento que detemos o pensamento contínuo, nós conseguimos conquistar o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, nós direcionamos aquilo que queremos, onde queremos, quando queremos. É interessante observar que ter tempo é uma questão de preferência. Muita gente tem tempo para uma infinidade de situações, uma infinidade de lazeres, uma infinidade de divertimento, uma infinidade de situações. Porém, para ler, refletir, estudar o Evangelho de Jesus, não consegue tempo. Não consegue tempo. Para fazer a mesma coisa com a codificação kardeciana, também não consegue tempo. Depois, temos possibilidades de alegar que nós não sabíamos? Nós sabemos, sim. Só que é a questão da preferência. Estudar dá trabalho. Levantar cedo para estudar é trabalhoso. Passar o dia na casa espírita estudando, trabalhando, servindo, em confraternização com os nossos irmãos, é muito trabalhoso. Ainda não é para mim. Deus castiga? Deus é injusto? Não. Deus é justiça, é amor, é bondade. Nós é que ainda não percebemos que somos espíritos imortais e que a nossa trajetória pelo planeta, ela é importantíssima. A atual existência é aquela que pode se transformar na existência das existências, se assim o desejarmos. Porém, nós prosseguimos ainda dormindo. Na grande maioria dos irmãos ainda continua dormindo. Não querem acordar, porque acordar dá trabalho. Lembrar de Jesus, existe uma passagem quando Jesus, visitando o templo de Jerusalém, na chamada Porta das Ovelhas, havia um homem paralítico que lá estava há 38 anos. Paralítico que lá estava há 38 anos, esperando alguém que o colocasse nas águas daquela piscina, porque, segundo a tradição, quando aquelas águas se movessem, era um anjo do Senhor que as movia, e aquele que entrasse em primeiro lugar teria todas as suas mazelas retiradas, e como paralítico, coxo ou cego, ou surdo ou mudo, ele recobraria a vitalidade do físico. 38 anos esperando, uma vida. Para aquela época era uma existência. E nós estamos dormindo ainda há quanto tempo? Esperando que alguém nos pegue no colo e nos leve para a piscina. Os anjos do Senhor estão movendo a água na casa espírita, nos templos onde é realizado a verdadeira religiosidade. Onde estivermos trabalhando em benefício do nosso semelhante, são os anjos do Senhor que estão movendo. E nós vamos continuar na inércia até quando? Até quando? Deus é injusto? 2 exemplos básicos. A criatura recebe um corpo perfeito, detém uma organização física magnífica,
No entanto, ela não está contente com aquela organização física magnífica. Ela quer colocar o seu dedinho na obra do Criador. Aí ela entra pelos vícios. Ela começa a fumar. Não contente, ela quer mexer de novo, aí começa a beber. A obra do Criador é perfeita. Aí o que acontece? Num determinado estágio da sua atual existência física, ele recebe uma informação passando pelo médico, fazendo um check-up, que ele está com um câncer de pulmão, ele está com uma cirrose hepática. Deus é injusto? Deus é injusto? Foi Deus que fez isso? Nós detemos o livre-arbítrio, nós temos conhecimento, não somos ignorantes dos conhecimentos como éramos talvez naquela época. Hoje nós detemos o conhecimento. Você fuma a vida inteira, você sabe que você estará sujeito a um câncer, ou nessa existência, ou em existências futuras, mas você estará sujeito. Problemas no aparelho respiratório, asma, bronquite, toda essa série de situação que nós podemos agregar aí, provém do quê? Existências em que não conhecíamos e cometemos tudo aquilo que achávamos que podíamos conhecer, porque, afinal de contas, eu sou dono do meu nariz. Não é assim que normalmente as pessoas dizem? Você não é dono do seu nariz. Se conhecesse a doutrina dos Espíritos, se conhecesse o Evangelho de Jesus, você saberia que não é dono do seu nariz. O seu nariz pertence a Deus, assim como toda a sua organização física. O resto do corpo pertence a Deus. É uma concessão, é um empréstimo para que você, espírito imortal, possa renovar-se e aproveitar a oportunidade para galgar degraus superiores na escala evolutiva. A lei de causa e efeito. A justiça divina, segundo o Espiritismo, ou segundo a própria lei do Criador. Deus é um Deus de infinito amor e bondade, infinita justiça. Então, Ele não pune a nenhum de nós. Nós é que nos punimos por conta da falta do desejo de estudar, conhecer o Evangelho de Jesus e a codificação kardeciana, que é essa bendita bênção que os espíritos superiores trouxeram para nós, a pedidos de alguém nada mais, nada menos, feitos há 2000 anos atrás. Se vós me amais, guardais os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador, o Espírito de verdade, que estará convosco até ao final dos tempos. Jesus é a verdade. Ele nos asseverou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito que vem liderando esta falange dos espíritos superiores é o Espírito de verdade. Então, a codificação kardeciana é algo que devemos valorizar imensamente, se desejarmos ascender na nossa jornada evolutiva. A lei de causa e efeito, a lei divina, a lei de justiça, amor e caridade. É o que a USE Municipal de Santo André traz na manhã de hoje para todos nós aqui reunidos. Então, que possamos regressar aos nossos lares melhorados, que sintamos em nós as vibrações do amor e da luz que nos envolvem nesta magnífica manhã, e que desta forma possamos levar a reflexão também para lá. Aproveitar alguns momentos e poder refletir realmente na proposta de Jesus para nós, espíritos reincidentes em erros enormes e que na atual existência têm uma oportunidade magnífica de recuperar-se. Muita paz, muita luz, excelente dia a todos e excelente domingo, sábado, domingo e até uma próxima oportunidade.
muita paz, muita luz e muito obrigado também a vocês, internautas. Até a próxima oportunidade. Muita luz.